Começa agora o único, o delirante, o inigualável, o maravilhoso Delírios Astrológicos Podcast com Gilvan Villa, Marcos Teixeira, Dani Carter e Andrelli Barros. Boa tarde, boa noite, gente! Bom dia! E aí, galera? Madrugada! Você está escutando de dia, de tarde, de noite, não sabemos, mas bem-vindo a mais um Delírios Astrológicos. É madrugada, né? Pode ser. Passar a madrugada com nós deve ser muito bom. Com certeza. Pelo menos tem que segurar a risada, então. Com a voz de veludo do Marcos Ferreira, não? Então. Passar a madrugada com a gente que quer delícia. Olha, o canceriano não pode escutar. Ego do sagitariano lá em cima. Uhul! Bom, gente, vamos começar mais um podcast. Mas então, gente, mais um tema hoje. E hoje o tema é por que olhar pro céu? Porque a gente é tonto. Porque nós estamos tudo peixinho, como olhando pra cima? Talvez. Mas, né, o que será que a gente consegue ver nas estrelas, efetivamente, né? O que a gente consegue? E como é que isso surgiu? Como é que esse pessoal começou a ficar olhando pra cima e não tinha o que fazer, será? Não é? O que acontece? Dani, fala aí pra gente. Então, nas minhas pesquisas de curiosa crônica, como sou, eu tava dando uma olhada e eu vi assim que os seres humanos, na verdade, nunca precisaram de tecnologia, como hoje, né? Pra estudar astros, assim. Eles, tipo, tem um círculo de pedras no Reino Unido, se eu não me engano, que chama Stonehenge, que tem 3 pedras que foram erguidas para eles poderem ver a posição do Sol ao longo do ano, entendeu? E é assim que eles puderam definir a hora certa, plantar e colher lavoura. E o que também ficou claro para eles, que quanto mais a sabedoria celeste era usada, mais eles tinham abundância com comida, agricultura. Então foi aí que a astronomia e a astrologia começaram a crescer juntas, entendeu? E aí foi nascendo a Mesopotâmia, que é hoje em dia o Iraque, entendeu? Que são os berços das primeiras grandes lavouras da humanidade. Tem estudos arqueológicos, tabuletas de argila já acharam com previsões de eclipses lunares, tipo, datados de 1000 anos antes de Cristo. Ou seja, essa história com o céu, pra gente, é bem longa. Então, É bem muito antiga, né? Com certeza. A gente chegou e já tava aqui. Então, E encontraram também junto com isso aí mapas astrais, que relacionavam mudanças do céu com intempéries da terra, né? Que é tipo época de seca, essas coisas. Tudo isso já estava lá nessas. Os arqueológicos acharam lá. Então, se você parar pra pensar, tem mais tempo em história entre o céu e a terra do que vulga nossa sabedoria. Uma filosofia. Uma filosofia, nossa, corrigido, obrigada. Acho que é curioso que as Entendeu? pessoas não percebem, né? Que a astrologia realmente tem mais de 3.000 anos, né? E a gente hoje fala de signos e tal, e a pessoa pensa que é uma coisa de agora, uma coisa moderna, uma besteira de agora, né? E quanto tempo a gente usa isso? No século IV a.C., as conquistas de Alexandre o Grande, todas elas foram pautadas em astrologia, entendeu? O apogeu de Roma, onde ela era bem quista pela nobreza, Imperador Adriano, ele reinou até 138 a.C., não tomava decisão nenhuma sem consultar o astrólogo particular dele. Entendeu? Hoje Astrologia mal usada, tamo aí pagando karma, gente. Não é? Bem isso. É muito isso, Eu já entendeu? lia também a respeito que a astrologia do jeito que a gente conhece, né? Além de ter começado ali na Babilônia, ali no centro, a astrologia chinesa é mais antiga ainda. E tem astrologia, tipo, os maias, os incas, todos desenvolveram o seu tipo de astrologia. É mais no Ocidente, entendeu? No Oriente, eu nem pensei no Oriente, porque a história, muito, muito mais antiga. Essa muito mais antiga, né? Foi só no Ocidente, assim. E quem começou estudo mesmo, tipo, teoria de alquimista e tudo real, foi Ptolomeu.
que, embora ele achava que estivesse totalmente errado e tal, o seu estudo foi o primeiro a tentar explicar as engrenagens de cosmos e afins. E como eu disse também no episódio passado, acho que no primeiro talvez, que foi o Ptolomeu que começou, e já começou em época de reinados e afins, já usaram a astrologia, tralalá, que foi seguindo. Aí quando inventaram as ciências, que foi que separou uma da outra, com a astronomia, e só veio voltar tipo, no século XX, já que veio voltar com o nascimento da Margaret. Pinceladamente, essa é mais ou menos a história, mas resumindo, né? Mas ela é muito antiga, muito. E a gente percebe também por aí que ela não só é antiga, como ela é global, né? Isso é que é muito interessante, porque todas as culturas desenvolveram de alguma maneira esse estudo, esse olhar para o céu, né? E começaram a relacionar, sim, com as coisas da Terra. Afinal, o céu é tão grandioso, quem não se vislumbra, né, com aquelas estrelas na noite. E essa ligação que eles perceberam também com os ciclos, né, da Lua, no jeito que ela evoluíra o solo, no jeito que ele evoluiu em plantação, sabe? Isso é muito arcaico e é muito rico para se deixar passar batido, assim. Fora o calendário, né, a passagem do tempo pela contagem das luas, né, não só pelo sol. Que começou naquelas pedras lá que eu falei no início, lá no Reino Unido, foi uma forma que eles acharam de começar a marcar tempo. Então, até por isso, né, a gente também sabe que os dias da semana são, como fala, em determinadas línguas... Nomeados de acordo com um planeta também, né, com o céu. Então... Pelo menos uns com língua latina, né? Mas eu também já fiz uma pesquisa. Em inglês também, mas com os nomes dos deuses nórdicos, né? Mas não só em inglês. Se você pega os nomes em chinês, japonês, eles são relacionados a elementos. E, incrivelmente, esses elementos têm a ver com os signos, ou o que a gente chama, né? Relacionados aos dias da semana. Eles batem os dias em japonês e os dias em chinês. É muito ainda interessante. Ainda se usa na astrologia, não é muito difundido, mas a gente usa ainda, tipo, tal dia ser dia de quarta-feira, ser o dia de Mercúrio, segunda ser o dia da Lua, né? Monday, que é segunda-feira em inglês. Entendeu? Ainda se usa, mas não é tão divulgado, mas que ainda tá a pontinha ali. Orixás, que é uma cultura bem forte no Brasil, alguns são associados nos mesmos dias do que os deuses mitológicos gregos, porque os arquétipos, se for parar pra pensar, são todos né, uma energia de uma característica humana, de coragem, de beleza, de força, e por aí vai. E tem um deus para cada uma dessas virtudes humanas. Então as mitologias se conversam muito. Você para pensar, toda mitologia tem aquele mesmo ciclo, mas se você for para prestar em cada um, é sempre o mesmo, só muda a forma que a cultura lê ele. Mas as energias, o que ele significa, é sempre a mesma coisa, só muda o nome. Exatamente, muda ali um pouquinho o mito. E quem nasceu primeiro, né? O planeta ou o mito? Bem isso. Por que os mitos existem? São as ideias do inconsciente coletivo, né? Eu acredito que as pessoas precisavam passar conhecimento adiante, elas não tinham onde escrever. Aí tinha um cara lá, esperto lá, que era o crânio da galera, vou inventar uma historinha que esse povo vai decorar. E aí o mito foi passando, e às vezes as coisas vão se tornando crenças enormes, né? A Bíblia, né? A Bíblia é isso, embora ninguém queira assumir, mas é exatamente isso. A Bíblia também é. E se for parar pra pensar, os santos católicos e os personagens bíblicos são... Os apóstolos são 12, né? Estão dentro desses arquétipos também. Moisés é o Mercúrio, Jesus é o Sol. Pois é. Se for parar pra associar a energia, o arquétipo básico, tem muito a ver. Esse do arquétipo é bem bacana. Mas e aí, gente, o que a gente pode ver afinal no mapa? Quando a gente faz então o mapa, né, o que ele é? Ele é a foto do céu naquele momento, no momento que a gente nasce, quando a gente fala do mapa natal, né? E o que a gente pode ver então no mapa? Então, gente, primeiro que a gente tem as casas, né? Cada casa representa uma área da vida. Então, por exemplo, quando eu vejo que tem algum planetinha lá na casa 5, tá falando de criatividade, de filho, de prazer, de tudo ligado à geração, ao nosso chakra sexual, se a gente parar para associar com os chakras também. Então,
tem toda uma energia de geração. Tudo que é envolvido em geração tá dentro daquela área da vida. Sim, são várias as áreas, né? Vamos dar uma geral em cada área da vida. Uma pincelada, acho bacana. Uma pincelada, né? Para as outras pessoas saberem também, quem não sabe ainda, né? Mas vamos lá. A primeira área da vida é a área que a gente mostra, né? Tipo, seria a primeira casa. Então é a nossa personalidade, é como a gente se mostra para o mundo, é a nossa forma física, né? É o eu sou, quem eu sou, né? Eu vi uma explicação muito boa que é justamente, né, o eu sou tem a ver com a nossa primeira identificação, né? A gente nasce na casa, né, temporalmente na casa 1, né? E a gente começa a se perceber como ser individual, mas ainda não completamente descolado, né? Mas é descolado do que seria a mãe, né? Vamos dizer assim, né? Mas é a primeira percepção. E tem aquela teoria também de o ascendente ser como uma máscara que a gente vai se apoderando e usando cada vez melhor ao longo da vida. Então, na criança, esse ascendente já não é tão forte quanto uma pessoa mais madura, uma pessoa adulta, que já tem um trato social, que já usa aquela energia como uma forma de se expressar de uma maneira mais consciente. Por isso que todo mundo fala que depois dos 30 é que assume, né? Na verdade, ele sempre esteve ali, ele só tem certeza de quem é agora. Diferente. Exatamente, ele tá ali e ele é usado, mas vai passando a ser mais consciente dentro da vida da pessoa, então vai se tornando mais característico mesmo. As pessoas que veem aquela pessoa pela primeira vez, elas vão enxergar claramente aquele arquétipo na pessoa. Por isso que muitas vezes a gente fala assim, você é qual signo? Daí fala lá, sou touro. Nossa, você nem parece, você nem é calmo. A pessoa tem um ascendente sagitariano louco? Porque o ascendente, né, o primeiro signo que ascende, né, no mapa da pessoa é outro, né? Mas daí a gente tem a segunda casa, né? O que fala a segunda área da vida? Ele mostra as questões financeiras, as nossas posses, a nossa capacidade de ganhar dinheiro. Os nossos dons naturais, né? Que tipo, já vem com a gente. Seguindo aquela dinâmica do nascimento, né? Na segunda casa é o corpo físico, porque é quando a criança percebe que ela não é a mãe dela, né? Ela percebe assim, mas depois percebe que ela não é a mãe dela. Então é o que ela tem. E o que ela tem, quais são os limites dela, são o corpo físico, né? Isso é muito bacana, né? É a questão material, né? Exatamente. Também o que ela é capaz de fazer e o que ela é capaz de receber de retorno daquilo, né? Os talentos que a pessoa tem, se ela emprega a energia da casa dela bem, provavelmente ela vai gerar um valor tão grande no mundo, porque é o talento dela que ela vai receber um valor grande de volta, né? Então por isso que também fala dos bens materiais, o dinheiro. Se tu usa bem a energia da tua casa 2, tu entrega valor pro mundo e recebe valor de volta. E tem muitas pessoas que dizem, por exemplo, que como é a questão de dinheiro, muitos falam que até a casa do dinheiro, né? Mas o dinheiro traz a liberdade. Então pode ser visto também como uma casa da liberdade pessoal, né? A casa dos materiais, dos dons materiais, dessa liberdade pessoal. Eu já ouvi uma analogia muito boa que era o seguinte, que é se a gente não vivesse em sociedade, né, se a gente vivesse numa tribo, quais seriam os nossos talentos para trazer alimento, trazer comida, né? Por isso se fala do dinheiro, mas o dinheiro é uma invenção moderna. Como que a gente conseguiria devolver, né, para as outras pessoas? Porque a moeda de troca, né, não seria dinheiro. Seria o que a gente consegue fornecer para o outro e o outro devolver para a gente. E a casa 3, gente? A mente. Como a gente aprende, os nossos pensamentos, a casa de Gêmeos, de Mercúrio. As formas de se expressar. Como a gente se relaciona com nossos irmãos. Eu até não vejo tanto como expressão, não sei, né? Tem umas contradições nessa interpretação, né? Que onde está Mercúrio funciona mais como uma expressão, né? Mas é principalmente a maneira como a pessoa pensa. E é claro que ela expressa o que ela pensa, né? Mas a pessoa que, se ela tem uma energia mais expansiva, ela vai expressar muito mais o que ela pensa. Se ela tem uma energia mais
receptiva naquela casa, ela provavelmente vai ser uma pessoa muito reservada. Vai ter um pensamento mais sentimental, um pensamento mais oculto. Quem tem um Saturno na 3, tipo algumas pessoas, no caso eu, vai pensar muito antes de falar. Sim. Quem tem a casa 3 em Escorpião só quer saber de ocultismo, de morte, de tudo quanto é coisa. Joga Saturno aí. Baby, então meu pulo. O que tem depois da morte? Qual o sentido da vida? O que aquela pessoa está sentindo, pensando? Essa é a pessoa com que Escorpião na casa 3. A gente pode lembrar também que a casa 3, ela fala dos irmãos, né? O ambiente que a gente cresceu, né? Os irmãos, as outras pessoas. Pessoas da sua volta. Os vizinhos, as pessoas com quem a gente se relaciona de igual para igual. Primos, tios. Pequenas viagens, né? E até mesmo a escola, né, também. É o ambiente escolar que a gente tá aprendendo. Sim. Da primeira escola, né? Primeira infância, com certeza. Então, próxima casa. Casa 4, lar. Não tão doce, dependendo do posicionamento lá. É como a gente vê a nossa casa. Exatamente. Quer saber se a pessoa tem treta na família? E a casa 4. Olha a casa 4. Casa 4 movimentada é treta. Eu. Nossa, tem um monte. Mas também fala do nosso passado, né? Fala não só de família, né? Fala de passado, fala Do nosso lado vulnerável. Do ambiente também que a gente vê como lar. Como é a casa da pessoa também, se vê ali, né? A pessoa tem o quê? Um Sagitário, um Aquário na 4? Esquece, vai ser bagunceira. A casa, aquele negócio, né? Agora vai ter virgem, Nossa, né? a casa vai ser um brinco. Vai ter virgem. Imagina a pessoa que tem a casa 4 em Virgem morando com a que tem a casa 4 em Aquário. Nossa, Até Em mesmo. Sagitário. Em Gêmeos. bem isso. Sagitário, gente. Tira. Ó, eu tenho casa 4. Eu tenho minha casa 4 em Gêmeos, minha casa é arrumada, tá bom? De vez em quando. A Sei. minha em Sagita. Eu tenho a casa 4 em virgem. A minha em Sagita. Qual é a casa 4 do mozão? É Capricórnio. Olha aí, ó. Já sei quem arruma a casa. Pior que é. Também a casa 4, uma coisa que a gente pode saber também, que é a casa das conclusões. É como a gente finaliza os assuntos, finaliza os projetos também. Como que seria os nossos últimos anos de vida. Exatamente. E a casa 5, gente? Vamos A avançar casa 5, a Geminiana tinha falado lá no começo, né? Que ela é dessas. É porque é a casa que ela mais gosta. Mas, né? É a casa da Filhos, criança. criatividade. A casa da criança, do prazer, do namoro, Dos rolês. Das diversões, do palco, do romance. das férias, Romance, daquele primeiro namoro, né? É importante colocar isso, né? da paixão, né? Que é diferente da casa do casamento, mas é da paixão. Do comecinho, da paquera, da trova. Sabe quando você fica apaixonado daquele jeitinho assim, estou cego de paixão? Então, você é sua casa 5. É a casa que você é enganada, a casa que revela a verdade e a sério. Não, a casa do trouxa é o quê? Não. Devia ser casa 5. Mas é a casa das publicações também, do que você faz, né? Do que sai de Do você. palco. Quando você brilha, quando você exibe seu sol. Não é à toa que é a casa do sol e de leão, né? Exatamente. É a casa onde a gente faz o drama, faz o carão, cria, entrega pro mundo. Nossa Beyoncé interior sai pra fora. Nossa Beyoncé interior se vai. E depois da gente brincar, a gente volta pra quê? Pro trabalho, né? Que é a nossa casa 6. Não é na realidade. Isso. Preocupe-se com a sua saúde, com a sua rotina. Dani pode falar muito bem da casa 6. É o corpo físico, é o trabalho, é o mimimi de todo dia, as rotinas, essas coisas, o ser prático. Que coisa mais virginiana do que isso, mais perfeito. Agradeçam ao mundo porque tem muito virginiano, porque senão tá nem bosta. Se desse jeito ia estar assim, imagina se não existisse nós. Você estava lascada, rapaz. Você estava lascada. É o jeito virginiano de falar que sem eles nada prestava. Mas tudo bem. Tudo humilde.
pessoa saiu de leão, mas leão não saiu dela, entendeu? Não, você tem que. Como é que eu vou dizer? Como é que fala quando você tem que admitir que é gente, você não é ninguém? É isso. Se achane, nós se acha mesmo. A gente merece. É o se achando. Melhor ser sabe ficar perdida, né? Né? Nós somos a bússola do mundo. Oh, que poético. E a casa 7, gente? Aí a gente sai do trabalho e vai o quê? Namorar, A né? gente vai casar, Aliás, né? namorar a gente já namorou, né? A gente vai casar, A gente né? vai Fazer parceria. Fazer parceria, assinar acordo nupcial, acordo de sociedade. É um aspecto interessante da casa 7, né? Pensar ela como um relacionamento sim, mas sempre como outro, né? Então, e a energia que a gente... que está no nosso descendente, né? Ou seja, a energia que é mais distante da gente, né? Então, nesse ponto que a gente fala, né? Que a gente busca o que a gente não tem, né? E exatamente isso é a simbologia, E né? é a hora de baixar a nossa bolinha para poder respeitar o espaço do outro, né? Onde o ascendente é a minha expressão, no descendente é uma energia onde eu tenho que parar um pouquinho e olhar para o outro, tentar equilibrar as coisas. Libra que fala, né? Por isso, Amor, né, a casa de Libra, do equilíbrio, da justiça. Exato. Uma coisa que eu já li também, já ouvi, é que a casa 7 não é uma casa romântica. Ela é uma casa de acordos, né? É o que você assina realmente. Então, por mais que seja do casamento, não é o casamento romântico. É a parte racional do É a casamento. parte racional, é a parte que você se junta. Então, É o dia a dia, né? Enquanto você namora, a união estável tá ali. só ocorre quando realmente você vive debaixo do mesmo teto. Aí sim você vê ali os desafios. Por isso que a gente fala, nossa, um namoro é de uma maneira, de repente foi morar junto de outra. De outra porque é diferente. E Simples também assim. é a casa dos negócios, né? Onde a gente faz parceria com outras pessoas para um objetivo comum. Dos negócios e das negociações também, né? Exatamente. Da E diplomacia. daí depois que a gente faz o negócio, depois que a gente se junta com uma outra pessoa, Que já tem A os gente pingos vem- nos is, aí é que vai pra casa 8, que é da intimidade, porque já sabe onde tá que pisando. daí a gente fica mais íntimo com a pessoa, né? Casa mais polêmica, né? O outro nos mostrou lá no nosso espelho tudo que tem de errado com a gente jogou para baixo do subconsciente, transformou numa sombra, finge que não viu, e lá está, a casa da nossa lama, digamos assim. Tudo que a gente não quer enxergar, os nossos preconceitos, nossos tabus, os assuntos que a sociedade considera ou que a gente considera sujos, né? Por isso fala de sexo, fala de O que a preconceito. gente esconde, O que a né? gente pode lembrar também é que ela é a casa oposta à casa 2. Se a nossa casa 2 fala dos nossos talentos, a casa 8 fala dos talentos do outro também. Então, do dinheiro, do financeiro do outro, das heranças, dos assuntos de seguro. Exatamente. Eu já vi uma interpretação muito boa sobre a casa 8, que fala que também é uma continuação um pouco da casa do casamento, porque como ela é a casa regida por Plutão, né? É a ideia da Perséfone, que quando é raptada por Plutão, depois volta diferente à superfície, né? Depois é casada, né, com Plutão. Então mostra como a gente se transforma, Escorpião, né? No casamento. Como a gente sai dali daquela transformação para depois ir para a casa 9, que é das filosofias, né? A gente muda o pensamento da gente. Voltando à casa 8, né? Plutão é o senhor dos infernos, né? Então também a casa 8 ela é meio que a casa dos nossos infernos interiores. Às vezes os nossos problemas psicológicos, quando a pessoa tem uma casa 8 muito tensa, ela tem uma tendência a precisar cuidar mais da intimidade dela, da saúde mental. Então é onde algumas vezes tem traumas reprimidos, coisas de infância, coisas de passado que a gente nem sabe quando é. Às vezes é lá na casa 8 que a gente consegue enxergar esses comportamentos. E às vezes, analisando essa casa, a pessoa usa essa energia de uma maneira produtiva, positiva. Enxerga o que ela precisa trabalhar. E não vamos esquecer também que a casa 8 é a casa do sexo, né? É onde, quando a gente faz sinastria, a gente dá uma olhadinha. O olho vai direto, a gente nem faz esforço. Sai, oi, o que tem aqui? Regida por Marte, que a gente ama, né, amores?
Sim. E Plutão. Exatamente. Então a casa 9, como o Marcos vinha falando, que era das filosofias, dos assuntos que a gente tem um conhecimento mais profundo também. A casa que lembra Sagitário, né? Exatamente, melhor signo. Mentira. É a casa, né, que fala das filosofias, fala das viagens, fala do ensino superior, fala de religiosidade, de fé. As viagens longas, né? Viagens longas, exatamente. O Gêmeos, que é o oposto, fala aliás, a casa 3, né? Isso. Que é o oposto, fala das viagens curtas. Sagitário fala das viagens longas, de conhecer o mundo, se jogar no mundo, né? Das linguagens também, né? Quando a pessoa tem um Mercúrio na casa 9, por exemplo, ela tem uma facilidade incrível para entender línguas estrangeiras, para estudar línguas estrangeiras, um interesse em estudar outras culturas. É a casa do estrangeiro, né? Exatamente. Casa do estrangeiro. Também é a casa da sabedoria também espiritual, a da religiosidade, né? Consciência superior, né? A gente pode lembrar que é a casa onde, tipo, também pode correlacionar a igreja. Na verdade, a religião, A né? religião, não só a igreja, né? A religião e a religiosidade, exatamente. Daí depois de rezar, a gente vai fazer o quê? Vai tentar ganhar dinheiro, que é o que importa, que é o que interessa. Cuidar da carreira, cuidar da profissão, da sua vida social, do seu espelho social, né? Que é como você quer ser visto pro mundo, que é a casa 10, né? É a casa da honra. Exato. Como você contribui, como você... Nossa visão de sucesso. Como a gente quer ser reconhecido pela sociedade. Nosso estado. Como ela tá bem no topo da mandala astrológica, Conhecido né? no meio do céu. No meio do céu. Ela é o ponto mais alto. Em que consiste o meio do céu? Aquela sol do meio-dia, onde tudo é exposto. Nada ali fica escondido. Então por isso que é a casa da projeção Que social. é o que você quer ser, né? Na verdade. Por mais que você seja, né, sei lá, virginiano, você quer ser, né, o signo que tá no seu meio do céu. Você anseia não quero ser aquilo. geminiana, não. Eu não quero. Mas assim, falar que nem uma lavadeira quer, né? Aparecer você quer, né? Isso eu falo, mas eu não quero ser geminiana, não. Só não percebeu, querida. Desculpa aí. Tamo juntas, Dani, meu meio do céu é lá também. Tu quer ser geminiana sim, tu nos ama. Tu tá garando, tu fofoqueiro, quero não. Aceita que dói menos. Mas então, a casa 10 é também a casa dos negócios, né? Do governo, do empregador, da autoridade. Né? Do segundo genitor, se a casa 4 fala da mãe, a casa 10 vai falar do pai. Se a casa 4 fala do seu pai, a casa 10 fala da sua mãe. Não necessariamente, né, o pai vai ser a casa 10, porque é muito mais o tipo da relação que a gente tem com o pai e a mãe, né? Se a mãe é muito mais vista como autoridade dentro da casa, a mãe vai estar vista na casa 10. O signo da mãe vai ter mais... o signo da casa 10 vai ter mais a ver com o comportamento da mãe. E vice-versa, se o pai é uma figura de acolhimento, aquela pessoa que cuida, aquela pessoa que ouve, que tem o sentimental, o pai vai estar na casa 4. E vice-versa, a mãe também pode estar na casa 4 e ser aquela pessoa acolhedora, que cuida e tudo mais. Sim. Então, para cada pessoa é uma coisa. E a 11ª casa, então, é a casa dos nossos amigos. É a casa dos grupos sociais. De como a gente se relaciona com os nossos amigos, conhecidos, com o outro que você não tem envolvimento emocional. Da coletividade, né? Que é a casa de Aquário. Coletividade, essa é a palavra, exatamente. Pra mim, todos os animais estão lá, apesar de dizerem que eles estão na casa 6. Ou na casa 5. Não é mesmo? Já ouvi falar que tá na 5 também. É, isso que eu ia falar, na 5 também. Olha que interessante, né? Essas várias interpretações sobre os animais, né? Quando o animal é de estimação, a nossa relação com o animal tá na casa 5, porque a gente vê ele como filho.
quando a gente fala de animais no coletivo, de ver eles como amigos, o respeito, a empatia, pra mim faz muito sentido ver na Casa 11. Agora fez sentido, que a minha é em Câncer. Sim, porque também é a luta social, né? Exato. E quando a gente fala de animais de serviço, de cavalos, de outros animais que as pessoas tinham como animais de serviço antigamente, e ainda às vezes têm hoje em dia, seria na Casa 6. Então a relação é muito mais sobre a relação que existe entre as coisas do que com a coisa propriamente dita, né? Mesmo caso da Casa 4, Casa 10. Nossa, essa reflexão sua que eu não tinha parado pra pensar faz muito sentido comigo. Porque, como eu disse, eu não sou tão mimimi com pessoas e tal. Então, eu tenho essa coisa de cuidar, essa coisa é mais com bicho mesmo. Faz muito sentido. A minha é em Câncer. Olha, gente. Olha! Mas a 11ª casa, ela também fala dessa nossa militância, é a luta social, né? É pra que a gente vai lutar, qual que é o nosso grupo social que a gente vai defender. Olha o meu veganismo aí. Por isso que eu vejo muito meu veganismo na Casa 11. Nossa, agora bateu total. É a casa da política também, né? E a 12ª, gente? Né? A 12ª, mais misteriosa. A mais misteriosa, aquela que faz oposição à Casa 6. Se a Casa 6 ela é a saúde física, a Casa 12 pode falar que é a saúde mental também. Exatamente. O conflito entre o concreto e o abstrato. Tudo que está na Casa 12 é abstrato, são coisas impalpáveis. Tanto que um astrólogo vai dizer que é espiritualidade, outro astrólogo vai dizer que é saúde mental, outro vai dizer que é o nosso lado inconsciente, as atitudes que a gente tem e a gente não vê. Também é associada à fase da gestação, antes da gente nascer. Né? Tudo que é misterioso, que é misticismo, está relacionado. É névoa que vem antes do amanhecer. O amanhecer é a Casa 1. A névoa é a Casa 12. É a que a gente não consegue ver o que tem atrás. São coisas impalpáveis. É a casa também das prisões, dos hospitais, né? Das prisões. Exatamente. Também é uma casa de empatia, né? A casa dos vícios. Exato. Uma coisa dos vícios, dos escapismos, né? Daquilo que tu não quer ver no mundo e tu escapa para outro lugar. E eu vejo muitas pessoas que têm essa Casa 12 bem cheia, com muitos planetas, com muitos aspectos. Essas pessoas têm mediunidade, episódios mediúnicos, né, acontecendo geralmente. Elas trabalham com a mediunidade delas mesmo. Ou tem grande capacidade. Mas eu noto também que são pessoas que são muito empáticas. Quem tem muito planeta ali costuma ser uma pessoa que tem um olhar assim voltado para o outro. A gente não pode esquecer a casa de peixes, né? Peixes também fala de empatia, fala disso tudo com o Netuno, mas fala de empatia, fala de fé. E o que é empatia, né? É sentir o do outro, é abstrato. Exato. Não é uma coisa palpável, racional. Exato. É sentir o que o outro está sentindo. A gente falou tanto do céu, mas eu não sei se todas as pessoas têm essa ideia, né? A casa é uma divisão do céu em 12 partes, né? A gente não sei se introduziu essa situação, a famosa mandala astrológica, né? Aquele círculo lá divididinho em 12 partes. A famosa mandala astrológica. E é muito interessante também notar que da Casa 1 à Casa 6, na verdade, são coisas que são interiores, são nossas, não são sociais, não são pro mundo. São coisas que estão na parte que a gente não vê da Terra, né? Se for colocar a mandala sobreposta ao planeta Terra, são as coisas que são interiores. São né? as coisas nossas, e né? as casas das 7 a 12 são sociais, né? Tanto que a gente fala, né? O sol do meio-dia, o lugar de expansão, que é a casa 9, o sol tá lá mostrando, iluminando tudo. A casa 12, que é essa névoa. Exatamente. Até por isso complementa aquela que a gente estava comentando dos animais, né? Se são nossos de estimação, estão na parte de baixo do mapa, então é a casa 5. Se são animais que são do mundo de maneira geral, mas não têm a relação direta com a gente, eles são na casa 11, né?
Senão não necessariamente essa nossa relação não é entre muitas aspas de pertencimento, que nada nos pertence, mas é a nossa relação. E afinal, né, a gente sempre lembrar que o mapa é nosso, é a visão que vai representar a nossa visão para com o mundo, né? Então você não consegue ver as coisas, mas a relação com as coisas. Exatamente, não quer dizer que aquilo ali mostra o mundo como ele Exato. mostra o nosso mundo interior. E também tem a divisão do meridional, do meridiano, né? Que é do sol do meio-dia até a meia-noite, que é a casa 10 e a casa 4. Então tem um lado dos planetas nascentes, né? Da mandala, e tem os planetas poentes também. Exatamente. Os planetas nascentes é o que você tem um forte livre-arbítrio e carrega na sua vida. Enquanto os poentes, você é mais flexível e envolvido com o destino dos outros. Exato. Todos esses meridianos, né, tanto na horizontal quanto na vertical, vão dizer. Além disso, né, vão falar de o quanto você é extrovertido, é introvertido, e todas as energias que a gente interpreta, elas baseiam-se primariamente nisso, né, de como muitas vezes ela tem as duas polaridades de energia e você tem que, na interpretação, você consegue entender até mesmo por esse posicionamento dos planetas no meridiano superior, inferior, direito ou esquerdo. Sim. A gente consegue ver bastante coisa ali, até mesmo ver o que falta, na verdade. A gente pode fazer uma leitura ao contrário. Onde você tem muito planeta é onde que é mais carregado, que você tem mais atuação. E onde não tem planeta, né, é onde que te falta às vezes. Bom, gente, é isso por hoje, né? Então, né? Mas, se caso vocês gostaram, então, desse nosso episódio de explicação da mandala astrológica, né? Podem deixar um comentário, um e-mail. delírios.astrológicos@gmail.com. E é isso por hoje. Qualquer coisa, dá um toque. Chama nós que é nós. Chama nós. Então, tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Até a Tchau, próxima. tchau. Beijo. Até mais. Foi um Tchau. prazer inenarrável. Não enche muito não, que eu saio voando parando no teto, viu? Batendo no teto. Não, eu tenho na... Você tem no do norte na 11 também, né? Na 10. Na 9. Na 9. Na 9. Na 9. Não, é porque Eu câncer, falando né? na 9. Aqui a gente Não, é na conhece 9. todo mundo.